Apresenta-se agora o tópico do dimensionamento à resistência, considerando critérios simples, como por exemplo o critério da tensão máxima. O dimensionamento à resistência é um processo iterativo. Considere-se então um material e desse material vamos então obter alguns proventos. Por exemplo, um dog bone para um ensaio de tração, e, por exemplo, também um proveito em butterfly para o ensaio de corte. Com o dog bone, o que se pode fazer então é tracionar o proveito para obter então as curvas de tensão de formação. Tensão de formação e a curva do ensaio. Com esta curva é possível então obter a tensão limite elástico e também a deformação nesse limite. É possível então obtermos o módulo de elasticidade. Note-se que, com base nesta tensão limite elástico, podemos obter a tensão admissível. A tensão admissível é igual a essa tensão limite sobre um coeficiente de segurança. No que respeita ao corte, um ensaio semelhante poderá ser efetuado. Temos então o proveito em butterfly, pois assemelha-se a uma borboleta. E num dos lados é puxado para cima e no outro puxado para baixo. Isto vai ocorrer então o corte nesta zona central e vamos ser então capazes de obter também agora um diagrama, mas de tensão de corte, distorção. Uma nova curva é obtida, tendo então a tensão de corte limite elástico e a distorção elástica. É possível então obter o módulo de distorção, por exemplo, fazendo mais uma vez, também é possível obtermos a tensão de corte admissível. Esta é igual à tensão de corte elástica sobre um coeficiente de segurança. Para o dimensionamento, são então estas as propriedades mecânicas do material que nos interessam. Temos que comparar a tensão obtida através do dimensionamento estrutural, através do cálculo estrutural, para fazermos então o dimensionamento à resistência, comparando a tensão obtida pelo cálculo estrutural com esta tensão admissível. E dessa forma iremos ser capazes de dimensionar as secções do material. De modo a ilustrar o conceito, considere-se então uma viga encastrada sujeita a uma carga distribuída. Sendo essa carga distribuída ω(x). E ainda teremos então, no ponto de origem da viga, no ponto O, vamos considerar este como ponto O, uma força F. E aqui no ponto A, a intersecção, então, após fazermos o cálculo das reações, iremos obter um RAY igual a ω vezes L, sendo L o comprimento total da viga, iremos ter uma reação segundo x igual à força F e iremos ter um momento resistente igual a ω, L ao quadrado, sobre 2. Fazendo então de seguida o cálculo dos diagramas
de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores, iríamos ter então um diagrama de esforços axiais constante, de magnitude F, iríamos ter um diagrama de esforços transversos linear, cuja expressão iria ser menos ômega vezes x, e aqui teríamos então um valor mínimo ômega L. Seria este então o nosso diagrama de esforços transversos. Mais, se calculássemos também o diagrama de momentos fletores, iríamos ter então o seguinte diagrama. Minha base e uma parábola, cuja expressão seria menos ômega x ao quadrado sobre 2. O que significa então que na secção A teria menos ômega L ao quadrado sobre 2. Este seria então o diagrama de momentos fletores. É notório que os esforços máximos são obtidos na secção A. Note-se que na secção A temos um esforço axial F, um esforço transverso de menos L, menos ômega L, e um momento fletor de menos ômega L ao quadrado sobre 2. Portanto, o dimensionamento irá fazer-se para a secção A. Nesta secção teremos então que n, quando x é igual a L, é igual a F, v, quando x é igual a L, é igual a menos ômega L, e o momento fletor é igual a menos ômega L ao quadrado sobre 2. Vamos considerar uma viga de secção retangular. Portanto, na secção A, teremos então uma secção transversal reta com dimensões B e H. Portanto, H sobre 2 e H sobre 2 até ao centroide da secção transversal reta. É, portanto, possível obter então a área, sendo a área igual à base vezes a altura, e o momento de inércia em relação ao eixo dos Ds, base H ao cubo, sobre 12. Cada um destes esforços, o esforço axial, o esforço transverso e o momento fletor, irá provocar então tensões. Por exemplo, o esforço axial vai provocar uma tensão normal segundo x. Note-se que o esforço axial na secção A é igual à reação em A, portanto é igual a F positivo. Isso irá então provocar uma tensão normal, que é igual a N, que é o esforço axial nessa secção, que é a força F, a dividir pela área da secção transversal. E essa tensão é uniforme em toda a secção transversal. Portanto, tem o mesmo valor em qualquer ponto da secção transversal. Também o momento fletor produz esforços, produz tensões normais, tensões segundo x. E essas são dadas então pela expressão de menos m sobre o momento de inércia multiplicar pelo y. E o y é a distância que vai da fibra ao centro de massa G, ao centroide da secção transversal. Note-se que isto irá dar então uma distribuição das tensões triangular.
Neste caso, o momento obtido é no sentido contrário ao sentido convencionado como positivo. Deu-nos o momento de menos ω ao quadrado sobre 2. É o momento na secção A, o momento resistente. Isso irá então provocar tensões de tração nas fibras superiores, que chegam a zero ao eixo neutro, portanto, quando passa pelo ponto G, e depois tensões de compressão nas fibras inferiores. O esforço transverso também produz tensões de corte. Neste caso, irá ser aplicada a equação Joravsky, que é então o esforço transverso vezes o momento estático da fibra que está a ser lida, a dividir pelo momento de inércia da secção transversal, vezes B. E B é a largura da secção transversal no ponto onde está a ser lido o esforço, a tensão de corte. Note-se que isto dá para uma secção retangular uma distribuição parabólica das tensões, sendo que o seu valor máximo é obtido na fibra, que é coincidente com o eixo dos Z e que passa no centroide da secção transversal. De modo a então efetuar o dimensionamento, seria necessário verificar se a tensão normal total não ultrapassa a tensão admissível. Portanto, se o σxx devido ao esforço axial mais o σxx devido ao momento, que é igual a n sobre a menos o momento aplicado na secção e de z, y, e este y sendo o y da fibra superior ou inferior, portanto, sendo este y igual a h sobre 2 ou este y igual a menos h sobre 2, para termos exatamente os valores máximos da tensão, quer seja na fibra superior ou inferior, teríamos que verificar então se este valor obtido é menor ou igual que a tensão admissível. E isto iria então permitir-nos dimensionar a nossa viga, obtendo o valor de B e de H, ou uma relação entre eles. No que respeita ao corte, portanto, iríamos ter que verificar se a tensão de corte XY, que é a tensão de corte obtida pela equação Joravsky, é menor ou igual que a tensão admissível. Mas a tensão admissível agora de corte. O que quer dizer que então iríamos ter que ir à zona onde o esforço transverso é máximo, neste caso a secção A, e agora escolher qual é a secção a que se dá a tensão de corte máximo. E já sabemos que essa secção é coincidente com o centroide da nossa peça. Isto teria que ser igual à tensão de corte admissível. Note-se que para o corte a tensão máxima dá-se, olhando para a figura superior, portanto a azul, a tensão de corte máxima dá-se para uma peça retangular, dá-se na fibra que passa no centroide. Portanto, o momento estático de primeira ordem seria para esta área, por exemplo, seria para calcular para esta área, e a largura B seria esta. Portanto, teríamos o momento estático de primeira ordem e teríamos o valor de B. E isto iria-nos então também permitir obter a relação entre o B e o H. Caso a secção seja dada de início, portanto, o B e o H sejam conhecidos, então estas duas expressões irão permitir-me verificar se a secção resiste ou não. Esta irá permitir verificar se a secção resiste aos esforços e às tensões que provocam, aos esforços que provocam tensões normais segundo X, e esta irá verificar se a secção resiste aos esforços que provocam tensões de corte, que neste caso será o esforço transverso.
Considere-se o seguinte caso. É uma viga que tem um apoio duplo no ponto A e um apoio simples no ponto C. Tem uma carga vertical no ponto B e outra carga vertical no ponto D. A viga é constituída por um material que tem uma tensão normal admissível de 165,5 MPa e uma tensão de corte admissível de 100 MPa. Pretende-se, com este exercício, que se dimensione a viga para este carregamento. E então, é necessário selecionar um perfil em I para resistir ao carregamento imposto. Para selecionar o perfil I, recorre-se então às normas e às tabelas normalizadas portuguesas. Temos aí um exemplo na figura de uma tabela de um perfil I da norma portuguesa, normalmente indicado como o perfil INP. Em primeiro lugar, há então que determinar as reações nos apoios. Esboça-se então o diagrama de corpo livre. Note-se que no ponto A não é permitido o movimento segundo X. Como tal, irá aparecer a reação segundo X. Também não é permitido o movimento segundo Y. Aparece então uma reação segundo Y. Seguida, temos no ponto C, uma vez que está impedido o movimento segundo Y, também uma reação segundo Y. E no ponto B temos uma carga vertical e no ponto D uma outra carga vertical. As dimensões são então as indicadas no enunciado. Portanto, A, B, C e D. Tudo isto em metros. Bem, após desenhar o diagrama de corpo livre, podemos passar então ao cálculo das reações. Estabelecemos então as equações de equilíbrio. Nas equações de equilíbrio, temos então o somatório das forças, segundo x, igual a zero. Note-se que apenas temos a reação em A segundo x, e portanto fica igual a zero. O somatório das forças segundo y, temos a reação segundo y em A, menos 178, mais a reação em C segundo y, menos 89, tudo igual a zero. No que respeita aos momentos, vamos fazer então o somatório dos momentos no ponto A, pois é o ponto que contém mais reações. E neste caso, então, ficaremos com. Note-se que temos que considerar os sentidos convencionados como positivos, mas dos eixos cartesianos. E neste caso, então, iremos ter um momento com um braço de 1,83 vezes 178, mas um momento negativo, pois estes 178 produzem um momento neste sentido, e este sentido é convencionado como negativo. No que respeita ao RCY, ele produz um momento neste sentido e positivo. Portanto, indicamos mais o braço, que é 2 vezes 1,83 vezes a reação C em Y. E por fim, temos a carga de 89, que produz uma rotação em torno do A neste sentido, que é negativa, e portanto teremos menos 3 vezes 1,83 vezes a força em D, que é 89. Tudo isto é igual a zero. Pois bem, isto irá dar-nos, resolvendo esse sistema de equações, temos 3 incógnitas para 3 equações, teremos então que RA de x é igual a zero, RAY é igual a 44,5 kN, com o sentido deu positivo, portanto o sentido da reação é ascendente, e RC y é igual
a 222,5 kN deu positivo, também é para cima. Como tal, agora podemos voltar a desenhar a nossa estrutura, colocando então as reações obtidas. Portanto, irei ter aqui o ponto A, irei ter o ponto C, irei ter o B e o D, sendo que em B está a força de 178 kN, em D está a força pontual de 89 kN e em A apenas há a reação segundo Y de 44,5 e em C de 222,5. Ambos estão em kN. E as dimensões são então as já indicadas. Tudo em metros. Portanto, este será o nosso diagrama final dos esforços. Procede-se agora à terminação dos diagramas de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Não me posso esquecer que, neste caso, tenho que olhar para cada uma das secções, quer seja à esquerda, quer seja à direita, e que tenho que ter o cuidado de considerar como positivo os sentidos convencionados pela resistência dos materiais. Note-se que o esforço axial é positivo se for para fora da secção, o esforço transverso é positivo se for para cima na secção à esquerda e é positivo se for para baixo na secção à direita. No que respeita aos momentos, são positivos se forem neste sentido na secção à esquerda ou se forem neste sentido na secção à direita. E então vou resolver o meu problema utilizando a relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. Note-se que neste caso, então, para um dado carregamento ômega, ao longo de uma dada secção, com origem em O, tendo um esforço transverso na origem e o momento fletor na origem, as expressões para o esforço transverso são igual a o esforço transverso na origem mais o integral de ômega-x dx. E para o momento fletor será então igual ao momento fletor mais o integral de Vx dx. Estas serão, então, as expressões que eu vou aplicar a cada segmento. E quantos segmentos tenho eu neste problema? Pois bem, é considerado segmento sempre que há uma perturbação de carga, ele inicia, até à próxima. Note-se que em A temos uma perturbação, existe uma carga de 44,5, mas depois entre A e B não existe mais carregamento nenhum. E, portanto, há uma continuidade. Então, temos um segmento que pode ser considerado o segmento AB. Entretanto, em B, existe então a tal carga pontual de 178 e não existe mais nada até chegarmos a C. Portanto, temos mais um segmento entre B e C, pois em C ocorreu a carga pontual de 222,5. Entre C e D não ocorre mais nada, até que em D ocorre então a carga pontual de 89. Então temos o terceiro segmento, que é o segmento entre C e D. Temos então 3 segmentos. Vamos iniciar então o cálculo pelo segmento AB. No segmento AB temos então a secção A, até à secção B-, mesmo antes de chegar ao ponto B. Este comprimento total é conhecido e é igual a 1,83 metros. E o que é que nós temos na secção A? Temos então
um esforço transverso de 44,5 kN. Pois bem, vamos aplicar as expressões. Não há esforço axial e o esforço transverso é então igual ao esforço transverso que tenho na origem, e na origem é 44,5, a face é à esquerda, e como tal, se é à esquerda, um esforço transverso ascendente é positivo. Ficamos então com 44,5. Mais o integral de uma carga distribuída que poderia existir nesta viga. Note-se que nesta viga, sendo este o eixo do x, não existe carga distribuída. Como tal, isto é zero. Passamos então a ter que o esforço transverso é uma constante e é igual a 44,5 kN. Posso então obter, portanto o esforço axial é zero, posso então obter o esforço transverso na secção A e na secção B. Fico então, quando o x é igual a zero, portanto secção A, tenho 44,5 kN. E quando o x é igual a 1,83, tenho o mesmo, 44,5 kN. Posso passar agora ao cálculo do momento fletor. E o momento fletor é o momento fletor que eu tiver na origem. Note-se que em A ele é zero, não há momento fletor, mais o integral da expressão do Vx. dx. E essa expressão é esta. Fico então com 44,5 x, o que me dará o momento fletor quando x igual a zero, de facto igual a zero, e quando x é igual a 1,83 é igual a 81,4 kN. Pois bem, estes foram então os esforços obtidos na secção A e na secção B. E aqui na secção A e na secção B. Transita para a próxima secção, uma vez que ela vai iniciar em B, o esforço transverso lá obtido e o momento fletor também é obtido nessa secção B. Portanto, estes são os esforços que vão transitar para a próxima secção. Vamos então representar a próxima secção. Secção entre B, portanto, para o próximo segmento entre B e C. Bem, o segmento entre B e C temos aqui a secção B, aqui o X, aqui o C, e nós ainda não chegamos ao ponto C, estamos em C-. A uma distância muito próxima do ponto C. Por isso pode-se assumir que o comprimento total continua a ser 1,83. E o que é que nós temos na secção B? Olhando para o nosso diagrama de esforços, verificamos que temos uma força descendente de 178 kN. E depois temos um conjunto de forças, um esforço transverso e um momento axial, provenientes então do segmento anterior a B. Note-se que temos um esforço transverso de 44,5 kN e observando então, ele é positivo, observando os sentidos positivos numa face à esquerda, verificamos que terá que ser para cima. E então, se é positivo, aparece aqui 44,5. E temos um momento fletor de 81,4, positivo. Como tal, temos que considerar também o sentido que é considerado como positivo, que é no sentido dos ponteiros dos relógios numa face à esquerda. E, portanto, irá aparecer aqui este momento de 81,4 kN. Pois bem, isto que aqui está, estes esforços, são os esforços que transitam da secção de AB. A partir deste momento, podemos então calcular novamente as equações dos esforços. Não há esforços axiais, continuamos sem esforços axiais, mas no que respeita ao esforço transverso, o que é que nós temos na origem? Na origem agora temos os 44,5, positivo, pois está para cima, menos os 178, pois estão para baixo, mais o integral de uma carga distribuída que pudesse existir. Neste caso, não temos carregamento distribuído. Ficarei então somente com menos
133,5 kN. Esta é a expressão do esforço transverso. Posso então calcular o esforço transverso quando x igual a 0, o que me dará a secção B, o que são então os mesmos 133,5 kN, e quando x igual a 1,83, que é para obter o valor na secção C. Isso dará igual aos mesmos 133,5 kN. Posso passar agora ao cálculo dos momentos. Nesse caso, será o momento que eu tenho na origem. E repare-se que o que eu tenho na origem são os 81,4 no sentido convencionado como positivo. E então, fica 81,4 mais o integral do esforço transverso. E a expressão do esforço transverso é esta. Ela entrará aqui diretamente. Fico então com 81,4 menos 133,5x. O que me permite obter o momento fletor quando x igual a 0 é então os 81,4 kN/metro e o momento quando x é igual a 1,83 irá dar menos 162,9 kN/metro. Já tenho então para a secção B o esforço transverso e para a secção C. E o momento fletor para a secção B e para a secção C. Mais uma vez, o que vai transitar para o próximo segmento será, então, o esforço que se dá na secção C. Portanto, vou isolá-lo. Tanto o esforço transverso como o momento fletor. E este será, então, o que transita para o segmento entre C e D. Vamos representar, então, aqui o segmento C e D. Portanto, este será a nossa secção C. Irá até D-. Mesmo antes de chegar ao ponto D, onde está aplicada a carga pontual de 89. Por isso os 89 ainda não aparecem, pois nós ainda não chegamos ao ponto D. Este será então o nosso x. E na face à esquerda está então instalado um valor de menos 133,5 kN para o esforço transverso. Recorde-se que o sentido convencionado como positivo é para cima. Se é menos 133,5, quer dizer que o esforço transverso é nesta direção. E o momento fletor? O momento fletor deu menos 162,9 negativo. Quer dizer, então, que tenho que colocar o momento neste sentido, pois é este o negativo, segundo a resistência dos materiais de uma secção à esquerda. E estes valores que aqui estão transitaram, então, do segmento BC. Mais, no ponto C, se eu olhar para o ponto C, verifico que no ponto C tem uma carga de 222,5, que é a reação que deu no apoio C. Como tal, falta-me ainda considerar um esforço vertical com este sentido de 222,5 kN. Pois bem, está na altura então de representar novamente as expressões. Não temos esforço axial, e o que respeita ao esforço transverso é igual ao esforço transverso que eu tiver, então, no início do segmento. Portanto, na secção C. Repare-se que tenho a força de 222,5 kN no sentido ascendente. Portanto, positivo. E depois tenho menos os 133,5 no sentido descendente. Mais o integral de uma carga distribuída que pudesse existir. Neste caso, não há. Portanto, o nosso esforço transverso fica simplesmente 89. Fazendo então para as duas secções, vou obter então o esforço transverso quando x igual a 0, portanto estou na secção C, e este dará 89 kN. E depois vou fazer o esforço transverso quando x igual a 1,83, pois é a distância que vai entre C e D, é 1,83 metros,
E isso dará os mesmos 89 kN. De seguida, procedo então ao cálculo do momento fletor. E o momento fletor é igual ao momento fletor que eu tiver na origem. E na origem, note-se que tenho 162,9, mas no sentido convencionado como negativo. Portanto, fica menos 162,9, mais o integral do esforço transverso. A expressão do esforço transverso, mais uma vez, é uma constante, mas entra direitinho aqui dentro do integral, ficando então com menos 162,9 mais 89x. Isto dará então, esta é que é a expressão do momento fletor, dará-me então que o momento fletor quando x igual a 0 é igual a menos 162,9 kN/m. E quando x é igual a 1,83, terei então um momento fletor de 0 kN/m. O que está correto, pois é o que nós temos, se observarmos a secção D, temos de facto um esforço transverso de 89 descendentes e temos uma ausência de momento. Portanto, esses são os esforços que nós obtivemos na secção D. Note-se então que temos então aqui o esforço transverso na secção C e aqui será o esforço transverso na secção D. Este será para a secção C o momento fletor e este será o momento fletor na secção D. Posso proceder então ao traçado dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Faço então o prolongamento destas linhas. Posso aliar então o desenho dos diagramas. E começo então pelo diagrama do esforço axial. Note-se que todos os segmentos tiveram um esforço axial nulo. E assim, traça-se então o diagrama de esforços axiais. Linha base. Neste caso virá em kN. E todos os segmentos tiveram um esforço axial nulo. Podemos passar ao esforço transverso. Note-se que no esforço transverso, vou começar então por representar a linha base. E o que aconteceu foi que em A, no segmento AB, em A temos um esforço transverso de 44,5 positivo. E termina em C, também com o mesmo valor. Portanto, é um patamar constante. De seguida, saltamos então para o segmento BC e note-se que o esforço transverso, não vou fazer à escala por uma questão de espaço, e que o esforço transverso deu menos 133,5. Portanto, menos 133,5. Negativo. Portanto, deu este patamar. Pois, tanto a secção B como a secção C têm o mesmo esforço transverso de menos 123,5. E depois saltamos para o segmento CD e verifica-se que o esforço transverso volta outra vez ao valor positivo de 89 kN. Portanto, voltamos então ao esforço transverso positivo de 89 kN. Indicamos aqui então que este é o diagrama de esforços transversos e que as unidades estão em kN. Prolongando então as linhas agora para desenhar o momento fletor, desenhamos então a linha base e verificamos que na secção A, portanto a secção mais à esquerda, temos um momento fletor de 0. E depois ele sobe até o valor de 81,4. De seguida, vai descer para um valor de menos 162,9 na secção C. Não vai ficar à escala, mas convém que seja o mais correto possível. Portanto, ficaremos com menos 162,9 na secção C. Entretanto, no segmento entre C e D, começamos com esse momento fletor, de facto, menos 162,9, e terminamos novamente no 0.
Portanto, temos aqui um diagrama positivo e aqui negativo. Este, então, é o nosso diagrama de momentos fletores e vem em kN/metro. As unidades de todos os valores aqui indicados são sempre em kN/metro. Procede de seguida ao dimensionamento à resistência. Começa-se primeiro por dimensionar a peça à flexão. Por regra geral, o dimensionamento à flexão é condicionante. A tensão que se instala na peça devido ao momento fletor, a regra geral, é muito superior à tensão que se instala na peça devido ao esforço transverso. E assim, poderei escrever que a tensão máxima calculada terá que ser menor ou igual que a tensão admissível. Note que esta tensão máxima calculada, estamos a falar da tensão normal, portanto a tensão segundo x. E esta é igual ao esforço axial sobre A menos o momento I de Z, Y. Neste exercício particular, o que acontece é que o esforço axial é zero, ficando então neste exercício com a tensão normal é igual ao momento I de Z, Y. Existe um conceito que é o conceito de módulo de flexão, ou módulo de resistência para a flexão, que é então definido como WZZ, sendo que WZZ é igual a I de ZZ sobre o Y máximo. E o que é isso do Y máximo? O Y máximo é então, sendo este o perfil I, sendo este o centroide da peça segundo Z, teremos então um Y1 e teremos um Y2. O Y máximo é igual ao máximo do Y1 com o Y2. Isto é verdade, então, e pode ser aplicado a qualquer tipo de perfil. Por exemplo, a um perfil em T, em que temos, então, aqui o eixo do Z, temos o Y1 e temos o Y2. Neste caso, então, será igual. O Y máximo é igual ao máximo em absoluto do Y1 e do Y2. Por conseguinte, a expressão da nossa tensão normal fica reduzida a esta que aqui está. Note-se que o módulo de resistência para a flexão, ou o módulo de flexão, é então o ômega. Nas tabelas técnicas, o ômega vem representado como ômega XX. Note-se que para calcular a tensão máxima, temos então que recorrer ao momento máximo. Olhando então para o nosso diagrama de momentos, verificamos que o momento máximo é igual a menos 162,9 kN/metro, o que é então igual a menos 162,9 vezes 10 ao cubo newtons/metro. Deste modo, podemos então dizer que a nossa tensão máxima calculada, isto é sempre um valor absoluto, é igual a menos, abre parênteses, o valor do momento,
sobre o W de ZZ. E este tem que ser menor ou igual que a tensão admissível. E note que a tensão admissível neste exercício, para este material, é 165,5 MPa. Portanto, 165,5 vezes 10 à sexta pascais. Esta será, então, a nossa tensão admissível. E este valor será o momento máximo e virá em newtons metro. Tudo está de acordo em termos de unidades. Com esta expressão, eu verifico então que o meu ω, ou WZZ, terá que ser maior ou igual a 9,84 vezes 10 elevado a menos 6 metros ao cúbico. Uma vez que as tabelas normalizadas estão em centímetros cúbicos, irei colocar o ΩZZ também em centímetros cúbicos. Posso agora consultar a tabela e verificar que perfil INP satisfaz esta condição. Temos agora então aqui uma tabela de perfis INPs, da norma nacional. Bem, um perfil I, apenas para clarificar, então uma viga cuja secção transversal tem a forma de um I. E a regra geral dos exercícios são resolvidos considerando x, o eixo longitudinal, o eixo dos z's perpendicular e, portanto, pertencente ao plano onde está indicada a secção transversal, e o y no vertical. Bem, o que acontece é que esta tabela de perfis, por exemplo, considera de facto este eixo vertical como o eixo dos y, mas, em vez de considerar o eixo dos z's, considera este como o eixo do x. Portanto, quer dizer que o eixo dos z's é o que está perpendicular à folha. Portanto, tudo aquilo que eu aqui encontrar, que seja, por exemplo, WXX, na verdade, corresponde ao meu exercício, ao WZZ. Pois, nesta tabela, estão a indicar-se como os eixos estes. Este é o eixo dos z's, portanto, o eixo longitudinal. Este, o eixo do x. E este, o eixo dos y. Só tenho que fazer corresponder o eixo que eu estou a considerar na minha análise com o eixo da tabela. Portanto, já sabemos que sempre que encontrarmos XX, então na verdade de encontrar o ZZ. Bem, onde é que está então os módulos de resistência à flexão? Estão aqui, sempre que aparecer os ômegas. E eu estou interessado, como disse há pouco, no que é ômega x. Portanto, estou interessado neste valor. E repare-se que nas tabelas vem em centímetros cúbicos. Bem, não sei se recordam, mas no exercício queríamos que o ômega ZZ fosse superior ou igual a 984 centímetros cúbicos. Vamos percorrer todos estes valores até encontrar um valor que seja superior a 984 centímetros cúbicos. Verificamos que este valor seria quase, pois é 923, mas o primeiro valor logo a seguir é este. E a este corresponde, então, este perfil. Portanto, o perfil escolhido será um INP 360. Deste perfil tenho agora que verificar e obter várias outras propriedades, como por exemplo o módulo de inércia, o momento de inércia, à flexão, portanto o I de x, que será o meu I de ZZ, tal e qual como este é o meu ômega ZZ. Mas terei também que obter o momento estático, está aqui, o momento estático de meia secção. Isto vai-me servir para o corte. Portanto, este também é relevante. E terei que obter ainda a espessura na alma, pois é o local onde se dará a tensão de corte máxima. E esse então é o E, que estará aqui. Descendo novamente, então, verifico que tenho ainda que obter estes valores.
e este valor e este valor. Portanto, serão estes que eu agora vou migrar para a minha folha para continuar depois o exercício. Pois, após consultar as tabelas, cheguei à conclusão que o perfil indicado será um INP 360. E para este INP 360, então, obtenho ômega ZZ igual a 1090 centímetros cúbicos, I de ZZ é igual a 1,961 vezes 10 elevado à oitava milímetros à quarta. Na tabela apareceu em centímetros elevado a 4, portanto, na tabela apareceu desta forma. E o momento estático, que na tabela aparece em centímetros cúbicos, e eu vou transformar para milímetros cúbicos, e ainda obtive na tabela que B, portanto a espessura, que era o E, era igual a 13 milímetros. Portanto, todos estes valores são do perfil INP 360 que eu obtive então da tabela. E para que é que isto serve? Isto serve, pois eu tenho agora que verificar a resistência, é o segundo passo. Tenho que verificar a resistência ao corte. E este dá-se para que a tensão máxima, então, calculada, de corte, tem que ser menor ou igual que a tensão de corte admissível. E a tensão máxima de corte, então calculada, é utilizando a expressão de Joravsky, que é igual à tensão ao esforço transverso máximo, em valor absoluto, SOXZ, portanto, momento estático de primeira ordem, de meia secção, que é onde se dá a tensão de corte máxima, sobre o I de ZZ vezes B, terá que ser menor ou igual que a tensão admissível. E a tensão admissível do material é, dado no enunciado, portanto, note-se 100 megapascais. Será esse então o valor que irei colocar aqui, 100 megapascais. Vou entrar em tudo com milímetros para poder conservar então a unidade em megapascais e o esforço transverso máximo, olhando então para os meus diagramas de esforços transversos, verifico que o esforço transverso máximo é menos 133,5. Uma vez que eu quero o valor absoluto, então vou considerar 133,5 kN. Vou colocar este valor em newtons. E desta feita, então, vou obter 133,5 vezes 10 ao cubo, vezes o momento estático de primeira ordem, que é 638 vezes 10 ao cubo, em milímetros, tudo sobre, então, o momento de inércia, e a multiplicar ao B, também em milímetros. Este valor aqui dá 33,4 megapascais, o que é inferior aos 100 megapascais da tensão admissível, neste caso, ao corte. Portanto, esta secção resiste perfeitamente ao momento fletor e resiste
ao corte, ao esforço transverso. Regra geral, é assim que se procede. Primeiro calcula-se a secção para o momento fletor, obtém-se o perfil indicado, o INP 360 neste caso, e depois vai-se verificar essa secção, vai-se verificar esse desenho para o esforço transverso, para ver se também resiste ao corte provocado pelo esforço transverso.